Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana debatemos a necessidade de uma terceira ponte do Tejo, em Lisboa, em função também da localização do aeroporto e da ligação ferroviária Lisboa-Madrid, prevista no plano de obras públicas do Governo. A pergunta é preciso construir uma nova travessia, roda ferroviária, prevista há muito, por exemplo, entre Lisboa e Barreiro? Isto por causa do trânsito nas duas pontes da capital, também da ansiada ligação de comboio a Madrid a partir de Lisboa e também por causa da localização do novo aeroporto, eventualmente na margem sul. E quem paga, como é que se financia? Ora, em estúdio tenho comigo Carlos Lobo, jurista especialista em Direito Fiscal, e Carlos Brazão, engenheiro e o rosto do projeto Magalhães, que defende um novo aeroporto perto de Santarém, na margem direita do Tejo. Agradeço a ambos. Já sabem que cada um tem cerca de um minuto para defender a sua tese e depois começamos o debate. E costumamos começar pelo sim. Carlos, são os dois Carlos, portanto, Carlos Lobo. Bem, muito obrigado, Luís. Cumprimento o Carlos Brazão, que muito admiro. É recíproco. A questão da travessias ou das travessias do Tejo está intimamente relacionado com a ideia que nós queremos de uma cidade de Lisboa do século XXII. Ou seja, tradicionalmente e a nível europeu, as cidades desenvolvem-se na margem norte, inicialmente, mas depois têm uma expansão para a margem sul. E nós sabemos hoje em dia que a margem norte de Lisboa está relativamente exaurida em termos de potencial de expansão. Por isso, obviamente, que a margem sul é a área de expansão natural. E aqui temos uma de duas opções. Ou desejamos que essa expansão seja feita de uma forma desregrada, desordenada, aos bochechos, não é? Em que, na prática, tudo é feito numa ótica de clausura e as próprias soluções municipais não se articulam. Por exemplo, em transporte público, do Montijo à Almada, ninguém se consegue mover numa linha direta. Basicamente, demora cerca de 2 horas e meia de um aluno, por exemplo, da nova Faculdade de Ciências e Tecnologia da Almada, no Monte da Caparica, se morar no Montijo e se optar por um transporte público, demora 2 horas e meia e tem que atravessar 2 vezes o Tejo, primeiro para Lisboa, depois de novo para a Almada, para chegar à universidade. Sim, e isso é inaceitável num conceito de cidade competitiva, eficiente e moderna. Por isso a questão das travessias, não é? Se nós queremos uma cidade, uma capital forte, não é? Com 4 milhões de habitantes, que seja competitiva a nível europeu, a nível mundial, e que, por arrasto, toda a região da área metropolitana e o próprio país vão atrás, nós obviamente temos que estruturar, temos que infraestruturar a cidade. E a questão do Tejo não pode ser uma barreira, tem que ser um elemento de ligação. E nessa medida, mas também do aeroporto. E nessa medida, se nós queremos infraestruturar, se queremos que haja um desenvolvimento da margem sul de uma forma coerente, eficiente e com qualidade, temos que fechar os anéis, não é? E as ações de ligação. Qual é a questão central aqui? A questão central aqui é que a concessão da Lusoponte termina em 2030, podendo ser antecipada se condições estiverem reunidas, nomeadamente para 2027. O que eu defendo é que esta opção deve, perante o que está a ser discutido no que diz respeito à alta velocidade, perante o que está a ser discutido relativamente à localização do novo aeroporto, tem que ser de forma articulada. Ou seja, eu não posso estar a discutir estes elementos de uma forma separada, tenho que os unir num propósito efetivo de transformar Lisboa, a nova Lisboa do século XXII, não é? De uma forma completamente organizada, regulada e eficiente. Já vamos perceber melhor o seu pensamento. Carlos Brazão, na sua opinião, haver uma nova travessia em Lisboa, ou novas travessias do Tejo, isso é por causa da localização de um novo aeroporto em Alcochete, se considerarmos que os próximos governos, ou o próximo governo, tomará mesmo a decisão da orientação da Comissão Técnica Independente que afastou o vosso projeto de Santarém? Sim, senhor. Primeiro de tudo, muito obrigado. Ainda está um prazer estar aqui também com o Carlos Lobo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que há um conjunto de aspectos. O primeiro é, provavelmente, afastou com base, enfim, no
uma avaliação sobre capacidade em termos de navegação aérea, que nós, entretanto, já temos vindo a trabalhar e que já, inclusive na pronúncia, apresentamos informação suficiente para provar que essa inviolabilidade não existe, pelo contrário, existe toda a viabilidade, e será, aliás, o projeto que implica mais a afetar menos zonas militares, 2 parcialmente, enquanto que, por exemplo, no caso de Alcochete serão 5 áreas afetadas e no caso de Torres Novas serão 6 áreas militares afetadas. Portanto, isso é uma coisa que nós temos confiança que vamos endereçar e resolver. A segunda é o projeto fundador do nosso aeroporto, do projeto fundador do aeroporto de Magalhães 500 em Santarém, é colocá-lo numa zona onde está a população. Será o aeroporto mais próximo para cerca de 4 milhões e meio de população, cerca quase mais de 40% da população portuguesa, e não depende de nenhuma construção futura de grandes obras públicas. Nomeadamente de pontos. Nomeadamente de pontos. Nós costumamos dizer um bocadinho a brincar, eu venho das informáticas, é construí-lo, ligá-lo às tomadas, a Autostrada A1, a linha do Norte, as capacidades estão vistas, a linha do Norte, a única obra que é necessária é uma obra prioritária, que é a contra-aplicação até à Zambuja, portanto, tudo tratado e está em prioridade. Portanto, e colocá-lo onde está a população e onde há um problema demográfico de crescimento da população. Cresceu 4 a 5%, a população na zona norte de Lisboa e na zona centro, 4 a 5%, enquanto que, por exemplo, na província de Setúbal, aumentou quase 4%, mesmo sem aeroporto. Depois, é um projeto que tem benefícios únicos. É um projeto que tem, é concebido como um projeto de iniciativa privada, portanto, logo aí é uma diferença incrível, o único fora da concessão. Não quer dizer que tenha que ser feito contra o atual concessionário. É um projeto que pode começar rápido, porque começa com uma pista, um terminal pequeno e depois pode ser expandido incrementalmente. Um projeto que é próximo de Lisboa, em 29 minutos, Gare do Oriente, e depois, além disso, os shuttles farão a entrada pela linha de cintura, distribuirão as pessoas, fazer um catchment capilar a toda a rede ferroviária da Grande Lisboa, as 4 linhas de metro e todas as linhas suburbanas, e, portanto, próximo, rápido e escalável, ou seja, resolve de vez o tema dos aeroportos em Portugal, porque pode escalar até 3 pistas, mais de 80 milhões de passageiros, e não depende do fecho da Portela. Essa é uma opção. Já agora, só para terminar, nós não temos... O que o nosso projeto permite é que as pontes sejam consideradas no tempo do país. Porque ainda ontem houve um debate com o Secretário de Estado das Infraestruturas, que reporta hoje em dia diretamente ao Primeiro-Ministro, e foi claro que agora está-se a adjudicar a fase 1 da alta velocidade, a linha de alta velocidade até Sor, que estará feita até 2032-33. Depois, o próximo governo, se quiser, faz a alta velocidade até não é, só me estou a lembrar, a Zambuja, não é a Zambuja, é mais abaixo. Carregado, obrigado. Até o carregado, e isso vai estar até 35-36, e nem se fala ainda do tempo a seguir de construir as linhas depois da continuação para Sul, com a terceira travessia, etc. Portanto, o que o nosso projeto permite é deixar que a continuação da alta velocidade, a terceira travessia do Tejo, Chelas, Barreiro e a construção seja feita no tempo do país e não num tempo esforçado em que se calhar não teremos capacidade, que é o tempo de uma urgência aeroportuária. Muito bem. Bom, Carlos Lobo, acabou de referir há pouco a questão da concessão da Lusoponte, que já agora, até pelas partes interessadas, a Lusoponte é detida maioritariamente pela Vansi, que por sua vez tem a concessão dos aeroportos de Portugal e, portanto, tem neste momento aqui o monopólio das 2 travessias. Agora, poderia haver uma terceira travessia, eventualmente uma 4ª travessia? Mas quem paga? Deixe-me só... eu concordo com o que o Carlos Brazão referiu e, relativamente ao novo aeroporto, eu tenho uma posição muito clara. O custo de não construção do aeroporto, independentemente de qual seja as soluções, é muito superior, não é? Ao nós escolhermos uma qualquer opção. Ou seja, em termos de política pública, bastava pôr todas as opções numa tómbola e tirar uma bola de todas, essa opção seria melhor do que o facto de nada estar a ser feito. Ou seja, os custos para o país. Depende, porque... Dos anos que nós perdemos, desde o momento ideal da tomada de decisão, que seria há 20 anos atrás, é terrível em termos de bem-estar, ou seja, de criação de valor. Ou seja, um aeroporto não pode ser visto numa ótica pura
de despesa e benefício do aeroporto tem que ser numa ótica de criação de riqueza para todo o país, porque é um ativo imprescindível para o país. Por isso, a questão de posicionamento, eu já estou no nível desesperado final, ou seja, escolham qualquer um, em termos de opção, não tenho uma posição qualquer sobre a sua localização. A segunda questão tem a ver com, precisamente, esta ótica de criação de valor. Nenhum estudo foi feito sobre a criação de valor, do impacto do aeroporto na ótica da criação de valor para o próprio país. Nós sabemos quanto é que está a custar, está um painel eletrónico na circular a contar, não é? O custo já está nos 1.800 milhões de euros e não vamos acabar antes dos 3.000 ou dos 4.000 milhões, não é? Em termos de custo para a economia. Têm que ser articulados em termos de decisão de política pública. Eu não os posso separar. Ou seja, quando o Carlos Brazão fala do tempo do país, eu sou pessimista, porque o tempo do país na decisão do novo aeroporto demorou 50 anos. Não é? Ou seja, o que eu acho é que eu também não consigo perceber como é que há um ramal TGV entre a Oiã e Sor. Ou seja, na prática estamos a falar não é? Liga uma comunidade com 10 mil habitantes para uma comunidade com 7 mil habitantes. Ou seja, é o nosso TGV. Neste momento, em termos de teoria das redes, isto aliás, estamos a fazer ao contrário, porque a própria autoestrada do Norte, não é? Começou entre Lisboa e a própria linha ferroviária no século XIX foi entre Lisboa e o Carregado. Nós estamos a deixar o Carregado e Lisboa precisamente para o fim. Por isso, esta questão do desenvolvimento da cidade e da região, do TGV, do aeroporto e da terceira travessia não podem ser separadas. São realidades essenciais para hoje, não é? Mas a questão aqui, e abrindo agora, relativamente à questão da travessia, obviamente que é preciso que a capilaridade entre a margem norte e a margem sul de Lisboa, independentemente da localização do aeroporto, que é um elemento adicional, tem que ser fortalecida, tem que ser incrementada. Eu, neste momento, tenho a ponte 25 de Abril a arrebentar pelas costuras e a necessidade de uma manutenção urgente, de larga escala, tendo em consideração a carga que ela está a ser usada. Se acontecer alguma coisa à ponte 25 de Abril, eu tenho uma interrupção da travessia de 800 mil pessoas diárias entre a margem norte e a margem sul. A redundância da ponte 25 de Abril é o barco da Transtejo de Belém, ou seja, que transporta 50 carros por hora e está sempre avariado. Ou seja, um país não pode estar... E a Vasta Gama, as pessoas às vezes não têm essa noção. A Vasta Gama não garante o Seixal, claro. Almada... Mas em várias horas do dia, e à sexta-feira, e sábado, etc., mas muitos dias da semana, está completamente cheio. Pronto, por isso o que eu digo é o seguinte... É verdade, existe uma concessão, mas a concessão o Estado pode negociar. Ou seja, na prática, nós temos aqui uma série de alterações de circunstâncias, não é? E uma conciliação de projetos que obriga a uma decisão estratégica integrada relativamente a tudo isto. E relativamente à terceira travessia, obviamente que nós temos de ter uma travessia rodoferroviária ou ferroviária. Primeiro, a questão de Lisboa, de Chelas-Barreiro, é algo que está, não é, estruturado, não é? O Val de Chelas está à espera de uma estação de alta velocidade desde o início dos anos 90, sim. Há 40 anos, não é? Ou seja, alguém decidiu naquele momento fazer isso. Eu também não posso pôr mais carros em Lisboa, não é? Ou seja, numa ótica de alteração da transição energética, eu tenho que reduzir o número de viaturas a entrar em Lisboa. Por isso não posso criar aqui uma maior permeabilidade. Por isso, e tem que, efetivamente, ligar em alta velocidade de Lisboa a Madrid e a Faro, à margem sul. Não podemos esquecer que também temos o Algarve, que tem que ser efetivo, e por Beja, e que tem que ser conectado. Por isso eu vou ter que sempre ter ali uma ponte ferroviária. Pronto. Isso é uma questão base. A questão do aeroporto ser em Alcochete, em Vendas Novas, no Montijo ou em Santarém, isto é um elemento adicional que não está relacionado com a questão da terceira travessia. E também acho que tem que haver uma terceira travessia B na ligação entre a Cril, em Algés, e a Trafaria, o fim da A33, ou seja, porque as autoestradas estão conectadas, porque isso é que permitirá fazer o anel de criação da nova cidade de Lisboa, da margem sul, não é?
da cidade de Lisboa de uma forma eficiente e que permita efetivamente também fazer a grande manutenção da Ponte 25 de Abril em termos de sustentabilidade. Ou seja, numa ótica de política de cidade. Vou passar a bola aqui ao Carlos Brazão, que é uma provocação... Eu ainda não disse quem é que pagava, e não disse quem é que pagava. Pois, mas é que é exatamente o tema do anel, mas neste caso mas é o tema dos anéis, que é o tema do dinheiro. Portanto, o vosso projeto, na verdade, não prevê a construção de uma nova ponte, mas se entender que é necessário fazer uma nova ponte entre a Vasta Gama e a ponte 25 de Abril, isso inviabiliza a ideia do aeroporto em Santarém? De maneira nenhuma. O nosso projeto torna totalmente independente a solução aeroportuária. Ela já devia ser, mas torna totalmente independente a solução aeroportuária da construção das vias de acesso, não só da alta velocidade, como as pontes adicionais, as travessias adicionais que são precisas em Lisboa. Eu gostava que talvez começasse por uma nota que o Carlos deixou, que é: já estamos num desespero de tal maneira que qualquer solução é boa. O que eu acrescentaria a isso o desespero é muito mau conselheiro. No caso de Alcochete, nós estamos a falar provavelmente de 8 mil milhões de euros para financiar o aeroporto, mais 5 mil milhões a 6 mil milhões de euros para infraestruturas de acesso, que agora vamos discutir quais é que são dedicadas e quais é que não são dedicadas. Algumas são dedicadas e têm que ser consideradas como parte do custo do aeroporto, e outras teriam que ser feitas à pressa. E há uma grande diferença entre como eu disse há pouco, fazer infraestruturas dessas no tempo do país, na sequência do tempo do país, ou ter que fazer corrê-las à pressa, até porque o país pode não ter capacidade. Pronto. Outro aspecto importantíssimo de facto, os números podem ser muito maiores que aquele painel que está na segunda. Podem ser muito maiores. É verdade. Atenção, ontem o Secretário de Estado de Infraestruturas disse uma coisa que foi completamente correta, que é: cuidado que o Estado, mesmo que o Estado tivesse um saco gigantesco, que não tem, para investir no aeroporto, não o pode fazer. Porque os aeroportos são um setor, ao contrário de tudo o resto, são um setor liberalizado. Tudo o que possa ser feito em termos de meter dinheiro, de fazer investimentos no aeroporto, são consideradas ajudas de Estado de distorção de concorrência, da mesma maneira que colocar dinheiro na TAP ou colocar dinheiro na SATA. É a mesma coisa. E isso é um aspecto que é muitas vezes não visto. E quando estamos a falar de ajudas de Estado, não é apenas investir dinheiro na infraestrutura aeroportuária. É os acessos dedicados e, já agora, a cedência de terrenos do Estado, que também tem que ser quantificada como ajuda de Estado. Portanto, cuidado, que de repente o aeroporto de Alcochete custa 8, 9, 10 mil milhões entre infraestruturas de acesso, terrenos cedidos e necessidade e a própria infraestrutura. Se calhar o concessionário, já disse publicamente, tem 1.000, 1.300 milhões, e quando é que se vai arranjar os outros 7 mil milhões que o Estado, mesmo que os tivesse, não os pode dar? Portanto, cuidado, que o desespero é mau conselheiro. Pronto. Relativamente a dar muito jeito ter um aeroporto que se possa dizer financia-se a si próprio, sem necessidade de dinheiro do Estado. Já agora sobre o tema das pontes, eu acho que há algumas clarificações que são precisas. A terceira travessia do Tejo, Chelas Barreiro, vai acrescentar muito pouco, primeiro de tudo. Para os aeroportos a sul, há uma ponte que interessa e que vai continuar a interessar, que é a ponte Vasta Gama. Porque todas as outras, a terceira travessia do Tejo, a ponte 25 de Abril ou a futura ponte Algés-Travaria, são desvios de 25 a 30 km. Para chegar a quer ao aeroporto de Alcochete, quer a Torres Novas, são desvios de 25 a 30 km. Depois, a terceira travessia do Tejo, Chelas Barreiro, se for roda ou ferroviária, é uma via rápida para a Bicha, porque entronca na segunda circular. Portanto, não vai adiantar nada. Portanto, nesse caso teria de ser ferroviária. Aliás, a própria Comissão Técnica Independente acho que defende que a ponte seja só ferroviária. Não, e em termos de plano é ferroviária. Pronto, e se for só ferroviária, o plano original era ferroviária. E se for só ferroviária, sai da fora da concessão. Não é preciso estar associada à concessão, porque a concessão é só para pontes ferroviárias, a luz ao ponte. Portanto, se calhar, um projeto como o nosso dá tempo para o país e para a cidade, para as cidades e para a metropolitana de Lisboa, realmente pensar com calma o que é que quer fazer. Se quer fazer, e provavelmente o correto, é um projeto já antigo, que é de fazer uma terceira travessia rodoviária, túnel ou ponte, entre Algés, continuação da Cril e a Travaria, que liga-se à DH39, é fazer a ferroviária para a alta velocidade e para a linha convencional entre Chelas e Barreiro, e eventualmente estas duas fazem todo sentido, mas podem ser feitas no tempo do país. Não temos que ir a fazê-las a correr,
por causa de uma urgência aeroportuária. Mas quem é que pagaria? Como é que isso seria pago? Mas é isto que ou seja, aquilo que o Carlos Brazão é o que eu acho. Ou seja, na prática é precisamente o túnel da Trafaria, Algés, porque as conexões estão lá, não é? E na prática esse podia ser um túnel rodoviário com um metro ligeiro, porque na prática temos o metro sul do Tejo e temos o metro a entroncar em Algés. Ou seja, as coisas estão lá, ou seja, nós é que temos o last mile é que é difícil sempre de um túnel destes custa cerca de 700 milhões de euros, ou seja, está quantificado, já existem estudos sobre isto, com duas vias rodoviárias, uma para cada lado e a parte de metro ligeiro ao nível da própria estrutura. Uma ponte ferroviária entre Chelas e o Barreiro, e de facto não pode ser rodoviária, não é? Pelas razões que foram disso, aponta para cerca de 1.300 milhões, 1.200 milhões. É bastante mais. Se for só só ferroviária. O que dá um valor total de 2 mil milhões de euros para estas travessias. Ora, em 2030, 2027, nós temos a Vasta Gama paga e a 25 de Abril paga. Ou seja, na prática teremos... renegociar... Há outra coisa, porque ainda há pouco falou dos ajudas de Estado, há outras restrições de direito europeu. É que as portagens não podem continuar a ser cobradas nos termos em questão se forem para o Orçamento de Estado. Elas têm que ser reaplicadas a investimentos no setor. Ou seja, na prática, o que significa que vamos ter a Vasta Gama e a 25 de Abril, que só podem manter as portagens, que são críticas para limitar o acesso de viaturas a Lisboa, se efetivamente tivermos um plano de investimento para concretizar. E estes 2 mil milhões de euros é precisamente o valor de investimento potencial que uma nova concessão permite, ou, neste caso, obriga a que sejam realizadas. Ou seja, quem vai pagar estas duas travessias são as duas travessias atuais e as outras duas no prazo futuro da concessão de 30 anos. Duas travessias atuais, portanto, que são maioritariamente detidas pela Vansi. Não, mas que terminam... Elas não são detidas. A Vansi tem uma concessão que termina em 2030 e que pode ser antecipada para 2030. E que tem que ir a concurso e tem que ser renegociado numa ótica de livre concorrência. Ou seja, em 2030 a Vansi já não deixa de ter direito à fruição da concessão das duas pontes e tem que haver um novo procedimento concursal que pode ser antecipado, não é? Relativamente a isto. Mas, efetivamente, a 25 de Abril e a Vasta Gama, totalmente pagas, não é? Tal como a 25 de Abril contribuiu decisivamente para a sustentabilidade da Vasta Gama. Só se consegue manter as portagens da 25 de Abril precisamente para financiar o diferencial que era necessário para a Vasta Gama, tendo em consideração o trânsito. Ainda temos mais outra coisa. Se nós tivermos estes investimentos na margem sul, o fluxo de trânsito vai aumentar significativamente. Mais valor, mais volume. Se nós criarmos esta cidade de 4 milhões, o volume vai aumentar. Mais sustentabilidade se dá a esta operação. Ou seja, nós não temos que nos preocupar com e atenção, continuo a dizer, não há uma ligação de dependência direta entre a localização do aeroporto e a questão das pontes. Isto vai ter que acontecer, é uma inevitabilidade, não estou a ver uma outra localização de travessia, mas o investimento vai ter que ser feito. Ou seja, agora, relativamente à questão da alta velocidade, reparem, eu não consigo perceber, sinceramente, como é que nós tratamos uma rede, que é a rede mais capital-intensiva, que é uma rede de comboio de alta velocidade, numa ótica de segmentos, frações não relacionadas. Eu gostava de saber qual é a rácio económica de nós termos um TGV a funcionar em 2032 entre a OIAN e SOR. Gostava de saber. Ou seja, isto não... Politicamente, não é aceitável. Tem que haver uma definição rápida e efetiva de todo o trajeto. O quê? Vou ligar o Porto a quem? Ao carregado? Vou levar as pessoas para o carregado como? No comboio da linha do Norte? Isto não faz o mínimo sentido em termos de planeamento. Nós temos que tomar decisões
rápidas sobre a questão. O aeroporto é um dos elementos importantes, mas a alta velocidade, as travessias e aquilo que nós pretendemos para a cidade de Lisboa também são elementos adicionais e têm que ser tomados rapidamente. E choca-me que na campanha eleitoral ninguém fale sobre o assunto. Ou seja, em todos os debates que têm acontecido, em todas as televisões, nunca ninguém falou sobre o assunto. Por isso é que nós estamos a debater aqui temas estruturais. Ninguém tomou uma posição, parece que ou seja, os investimentos estruturais mais importantes do século não estão a ser debatidos numa campanha eleitoral num momento político tão importante como é o atual. Por isso é que estamos aqui. Carlos Brazão, mais uma vez, esta questão do investimento na ferrovia, de melhoria, de intenção de melhoria do investimento na ferrovia entre Porto e Lisboa, em teoria até pode beneficiar a localização em Santarém. E que faria todo sentido é que beneficiasse. Mas já isso mereceria talvez algum pensamento. Por exemplo, se o aeroporto for parar Alcochete, é preciso ver o que é que isso implica. Implica do ponto de vista do que vai na cabeça dos planificadores portugueses. Se o aeroporto for para Alcochete, está no relatório da CTI, que a CTI fez um workshop no dia 27 de setembro com a EP, onde acordaram fazer uma ponte ferroviária no Carregado. A ponte ferroviária no Carregado é ao lado da ponte Alzíria, são 10 km de ponte, é a segunda maior ponte da Europa. Mais 60 km de alta velocidade para passar pelo Campo de Alcochete até chegar ao Poceirão, à volta de Lisboa, e por isso se diz hoje em dia que o aeroporto de Alcochete implicava um desvio de 100 km de alta velocidade à volta de Lisboa. E mais, e que não está, isso está documentado, está lá escrito, e mais, e que não é necessário se o aeroporto não for em Alcochete. Portanto, o que nós temos que pensar também é o que é que o aeroporto como Alcochete vai ao absorver de tal maneira, já é questionável, porque isso é mais uma vez uma via dedicada, tem que ser considerado como custo do aeroporto, se calhar não pode ser feito. Mas o que dá para pensar é o que é que um investimento gigantesco desses vai pesar em cima do país para não conseguir efetivamente concretizar a alta velocidade. De tal maneira vai absorver a capacidade de investimento que não vamos ter capaz de continuar a alta velocidade. Já agora, mas pegando já agora na reflexão do Carlos Lobo a propósito de estas matérias não estão a ser discutidas pelos partidos políticos, pelo menos nesta fase dos debates. Esperava que esse tema voltasse a ser debatido politicamente? Eu acho que está tudo um pouco em compasso de espera do relatório final da Comissão Técnica Independente, que acabou de dizer que o publicaria no dia 22 de março, 12 dias depois das eleições. Provavelmente o país teria a ganhar uma de duas coisas, ou que ele fosse publicado antes, para fazer parte do debate público, ou se calhar que ele fosse publicado depois, mas já com um governo formado, porque aquilo ele vai aparecer ali naquele no man's land, naquela terra de ninguém, onde acabamos de ter eleições e ainda não temos governo, que eu acho que talvez não seja o melhor timing. Já agora, uma coisa que eu gostaria de acrescentar é, por esses 100 km à volta de Lisboa, pelo mesmo investimento, aliás, por um investimento muito menor que 100 km à volta de Lisboa, fazia-se uma coisa que era muito mais lógica, que é, abaixo de Leiria, e há traçados estudados, infletia-se a alta velocidade um pouco para a esquerda, para quem vem de baixo para baixo, um pouco para este, há traçados estudados a passar exatamente no sítio onde o Magalhães 500 está, que passariam por Santarém, inclusive beneficiam de coisas como a variante de Santarém, que também está desenhada, e com um custo mínimo, um sobrecusto mínimo, sobretudo comparado com os 100 km à volta de Lisboa, com sobrecusto mínimo põe-se a alta velocidade a passar pelo Magalhães 500. Que diga-se passagem, e desde o princípio, o projeto fundador nunca foi concebido como alta velocidade. Mas se o país acha que um aeroporto tem que ter alta velocidade, também há soluções para isso. E era possível tê-lo feito com um custo-sobrecusto muito abaixo dos 100 km à volta de Lisboa, que a IP alegremente aceitou, num workshop a 27 de setembro, fazer no caso de Alcochete. Meus caros, isto é terrível, é a dentadura do tempo. Quero agradecer muito a vossa atenção. Ficaríamos aqui, com certeza, a abordar estes temas. Deixa-me só terminar uma coisa, mas só para... Mas estamos mesmo a terminar. Mas atenção, eu não tenho nenhuma posição de defesa de Alcochete ou de contra o aeroporto de Magalhães 500 de Santarém. O que eu acho é que todas estas matérias, pelas razões que o Carlos Brazão disse, devem ser integradas e devem ser discutidas. Ou seja, e não estarmos a discutir meramente uma localização de aeroporto quase numa ótica de claques, não é? Mas, de facto, uma ótica estruturada de uma ideia de desenvolvimento para o próprio país.
Pois é isso. É pensar o país. E pronto. E na prática, há outras questões também tão fundamentais como o aeroporto, não é? Que tem a ver com a questão do desenvolvimento da cidade e a alta velocidade, que efetivamente têm que ser conjugadas numa discussão. O Carlos Brazão falou dos grandes planificadores portugueses, não é? Eu gostava de os conhecer, ou seja, porque na prática, não é? Ou seja, podemos ter um próximo debate. Porque na prática eles nunca aparecem, não é? Em termos de organização, e de facto são muito... Mas fazem workshops? Fazem workshops, mas esses planificam, mas deviam ter uma responsabilização pelo efeito e nunca... Pelos workshops que fazem. Pelos workshops que fazem. Bom, é uma provocação em modo carnaval, mas muito sério. Muito bem, muito obrigado pela vossa presença. É tudo, já sabe que pode ver o debate sim ou não no site amanhã.pt, na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, pode ouvir o podcast e, claro, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai à sexta com o sol. Conto consigo na próxima semana.